Olá, ouvintes do Chama Clínica. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui para o primeiro episódio de 2025. Feliz Ano Novo, Fafá! Feliz Ano Novo, Carol. 2025 começando no segundo dia do ano. No segundo dia do ano. Podcast. Quer dizer que nós estamos com tudo esse ano. Exatamente. Hoje os planos ali, as metas na ponta do lápis. A gente sentou para fazer as metas no dia 30. Verdade. No dia 30 de dezembro, a gente sentou para organizar a nossa vida e vai começar esse ano no dia 2, olha. Então estamos cumprindo. Tão organizados. Nunca fomos, então isso promete. Então eu espero que você aí de casa, que está nos ouvindo, está nos vendo, porque nossos episódios também estão no YouTube. E agora, o Spotify também tem vídeo, então vocês que estão nos assistindo, espero que vocês também estejam com as suas metas aí na ponta do lápis. E nós estamos com uma série nova agora, nesse mês de janeiro. É uma série nova e com alguns temas que a gente já discutiu, mas num formato também que a gente já fez antes, né, Carol? Já fizemos esse formato. Não como a gente vai fazer agora. Nas próximas, que aqui, a gente tá aqui no estúdio, mas a gente vai falar de temas já que falamos num formato que a gente acha que deu muito certo e tinha algum tempo que a gente não fazia. E nos feedbacks que a gente pede pra vocês, a gente sempre escuta vocês. E vocês falaram muito bem sobre esses vídeos mais curtos. Então, às vezes a gente empolga, fala aí 1 hora. E é bom também, mas, como regra, a gente decidiu começar o ano aí com essa série de episódios que vai ser algum quadro clínico em 30 minutos. Mas, especialmente em janeiro, nós nomeamos essa série de Férias com Chama. Exatamente. A gente queria estar na praia. Nossa, seria bom, né? Queria. A gente queria estar de férias. Também muito. Queria. Eu estou parcialmente de férias, né, gente? Eu não posso falar assim que eu tô trabalhando tanto. Nossa, porque eu não estou no ambiente hospitalar, mas eu tô trabalhando muito em casa. Se considerar trabalho só no ambiente hospitalar, o que não é verdade, diga-se de passagem, né? Seu trabalho em casa é tão difícil quanto e tão complexo. Valorizo as pessoas que trabalham em casa. Apesar de ser tão prazeroso ou mais prazeroso, porque é um momento lindo que você tá vivendo. Pois é, então aí pra vocês que estão na mesma que a gente, ou até você que tá na praia aí, vai correr, né? Sei lá, tá no percurso de ir pra praia, tá no avião, tá no carro. Aproveita e escuta a nossa série aí, que vai ser para aproveitar atualizações recentes de guidelines sobre os assuntos ou relembrar alguns conceitos, dicas rápidas, conceitos objetivos, tudo bem didático para trazer conhecimento e começar o ano com o pé direito. Se quem estiver escutando, tá na academia, tá correndo, igual você falou, tá indo... às vezes tem gente trabalhando, né? Verdade. Como nós, tem muitas pessoas algumas trabalhando. pessoas trabalhando. Então, você tá indo pro trabalho, o trânsito em Belo Horizonte, pelo menos, tá muito tranquilo agora. Mas você pode escutar 15 minutos na ida, 15 minutos na volta. Se você demora mais de 30 minutos pra ir pro trabalho, você escuta um podcast em 30 minutos. Então, a hora é agora de você aprender tudo. E a última coisa é que em janeiro e fevereiro tem muitos recém-formados no mercado de trabalho. Então você que acabou de formar e vai pegar plantão ou já está pegando plantão, essa série de episódios é para você, criatura. Então não deixa de escutar, já manda pro amigo, manda para aquele colega seu de plantão, que divide plantão com você, que vocês vão aproveitar muito e revisitar alguns conceitos muito importantes na prática. O WhatsApp tá cheio aqui, Carol, cheio de mensagem de plantonista querendo trabalhar aí, ó, em janeiro. Então, fala com eles que é obrigatório ouvir de Férias com Chama. E é obrigatório mesmo, porque sem ouvir isso aqui, sem saber manejar tudo isso aqui que a gente vai falar, é impossível você dar plantão no pronto-socorro, né? Pelo menos com segurança, né? Você pode se aventurar, mas sem sombra de dúvidas, você não vai ficar na escala, porque tem isso também. Não basta dar um plantão. O objetivo é que você consiga permanecer nos plantões, né? Exatamente. Então, essa visão aí de carreira é muito importante. Por último, lembrando já no começo do episódio que nós estamos em todas as plataformas. Então, criatura, segue a gente no Spotify, se inscreve no nosso canal no YouTube, no Instagram, @chamaclínica, @mesdercarol, @mesdergabi, que não está aqui hoje, mas está entre nós sempre.
E TikTok. É isso. E newsletter. Exatamente, newsletter toda semana. E temos novidade da newsletter. A primeira semana, tô falando que nós estamos começando com tudo, gente. A meta, assim, ó, o checklist tá bombando. Nós teremos todo dia da primeira semana de janeiro, uma newsletter diferente. Pra começar atualizado, assim, até não poder mais. Nova plataforma. A gente agora tem uma nova plataforma da newsletter. Então, a partir de... agora, na primeira semana, a partir de segunda-feira até... Não, a partir de hoje. Já vai ser hoje? Sim. Sério? Seríssimo. Eu tô desatualizado, então, gente, pra vocês verem como que eu tô. Então, a partir de hoje, uma semana até na próxima quinta-feira. Isso. É isso? É. Todos os dias, uma newsletter diferente. Pra quem não sabe, a nossa newsletter conta com um artigo semanal. Então, é uma newsletter semanal, uma análise de um artigo. Sempre tem uma dica para o estudante de medicina, para o médico recém-formado. Dicas sobre medicina e não medicina também. Então, a Gabi, ela arrasa nessas dicas aí de lugares para ir, restaurante, filme, livro. Tem de tudo então, para você conseguir aproveitar. Senão você não quer estudar, mas você quer saber dicas para você aproveitar as suas férias em Belo Horizonte. Newsletter. Assinando newsletter. E a Gabi tem cada dica massa. Eu adoro. Muito legal mesmo. A gente... Filme, série, tudo. É verdade. Tem filmes pra gente indicar lá, que eu tô colocando os filmes em dia. Olha, então, criatura, se você não assina nossa newsletter, se você não se inscreveu ainda, você tá perdendo tempo, não deixe mais de ser desatualizado, né? Não fique desatualizado, porque o Chamar Clínica te ajuda e também. A gente pode falar alienado. Até alienado. Medicamente falando e não medicamente falando, porque os conteúdos não médicos também não vão te deixar alienado. Conteúdos culturais legais que a Gabi coloca. Muito bom. Perfeito. Então, dito isso, vamos começar nosso episódio. E o cronômetro está ligado, porque a gente fala um pouquinho demais. E hoje o tema é... infarto agudo do miocárdio ou síndrome coronariana aguda. Esse é o primeiro tema da nossa série Chama Clínica nas Férias. Highlights para o manejo prático no pronto-socorro. Isso. Então, assim, o objetivo aqui é dar para vocês ferramentas práticas, rápidas. Nós não vamos aqui ficar discutindo detalhes de fisiopatologia. A gente vai citar algumas coisas, mas o objetivo é te dar uma ferramenta para você escutar e pegar tudo que você precisa saber para atender um paciente com infarto no pronto-socorro. Se sentir mais seguro, relembrar os principais conceitos, tudo isso a gente sabe que é importante. O nosso objetivo não é de longe esgotar o tema, né? Nem daria para fazer isso em 30 minutos sobre nenhum desses assuntos. Sem dúvida. Mas é pegar aquelas highlights. Se você não está sabendo isso que a gente colocou aqui, é sinal que você tem que estudar mais, você não pode pegar um plantão. Exatamente. Ainda mais dessas doenças que a gente vai falar, começando por infarto, né? A gente começou com elas, não é à toa, né? Exatamente. Infarto é uma das principais causas de mortalidade em atendimentos de urgência e emergência, principalmente por não reconhecer o que o paciente que você está atendendo, não saber caracterizar aquele quadro clínico e por não tomar condutas que são fundamentais. Então, a conduta tem que ser rápida e eficiente, senão o seu paciente não vai sobreviver. Ou vai ficar com sequela, que é pior. Então, além do reconhecimento precoce e do manejo adequado, o objetivo, gente, é diminuir o impacto de mortalidade, exatamente, né? A gente sabe que o reconhecimento tardio tem a máxima, né? Igual tempo é vida na asepsia, que tempo é músculo. Então, quanto mais tempo o paciente fica ali sem atendimento adequado, sem manejo, a gente tem um pior prognóstico. Então, por isso a importância do que a gente está falando aqui hoje. E quando a gente fala de doenças que são tempo dependente, então assim, infarto, AVC, sepse, a gente tem que ter um roteiro de atendimento, ter um raciocínio rápido e aumentar o que a gente fala que é da nossa sensibilidade. Nós temos que detectar ou tentar colocar dentro do nosso pacote o maior número de pacientes possível para você não perder doentes. Você pode, ao longo do processo, excluindo o paciente do protocolo, excluindo o paciente do seu raciocínio. Agora, deixar de incluir esse paciente durante o atendimento é perder tempo. E perder tempo é perder miocárdio, né? Perder coração. Então, falando aí sobre infarto, vamos começar
da apresentação clínica, né? Como é que é a clínica desse paciente? Quanto que a gente vai suspeitar? Ai, Carol, muito fácil. Sim, muito fácil, mas essa é a tríade do raciocínio clínico. Então, anamnese, exame físico e script de doenças. Aqui nós estamos pegando as 3 sustentações, né, do raciocínio clínico. Então, nós vamos relembrar um pouquinho dos pontos principais da anamnese, do exame físico que tem que chamar a sua atenção e aumentar, por consequência, o seu script de doenças, o seu volume, sua bagagem de conhecimento para identificar esses pacientes e manejá-los adequadamente. Quando a gente fala de infarto, o infarto, Carol, ele é uma das que a gente chama de catástrofes torácicas, né? E dentro dessas catástrofes, o principal sintoma é a dor torácica. Então, o infarto, ele vai se manifestar como principal sintoma dor torácica. E é o que a gente chama de a dor torácica do infarto. A dor torácica típica do infarto é a angina. E o que é a angina? É uma dor retroesternal que pode acontecer em hemitórax esquerdo, em aperto ou opressão, que dura em torno de maior ou igual a 10 minutos. Ela é induzida por esforço, ela não melhora com repouso, essa dor típica, né? E tem radiação, que pode ser para a mandíbula, para os braços, para a região epigástrica, e ela pode aliviar com algumas medicações. Às vezes o paciente te traz essa informação: olha, já estou acostumado a ter essa dor, já estou investigando essa dor tem um tempo, já tive essa dor antes. Então, coletar essa história caracterizando a dor do paciente é muito importante. Então, dor com esses sinais é uma dor que a gente chama de dor típica. Então, caracterização da dor vai ser super importante. Essa dor que o Fabrício descreveu. Lembrar dos equivalentes anginosos, que é uma dor não tão típica assim, mas que pode representar um equivalente anginoso. Então, essa dor que irradia para a mandíbula, epigastralgia, mais comum em pacientes diabéticos, mulheres, idosos. Lembrar que a apresentação ela pode não ser tão típica, mas nem por isso você vai deixar de pensar. E para pensar nisso, gente, é fundamental você saber qual grupo de risco é esse paciente. Se esse paciente tem um risco cardiovascular alto ou não. Eu falo com os meninos que isso muda tudo, né? Uma dor torácica no paciente de alto risco cardiovascular, você pode ter uma conduta diametralmente oposta. Então, lembrar disso. Quais remédios que usa, quais comorbidades que tem, se já teve algum evento cardiovascular anteriormente, se tem exames recentes. Então, tudo isso vai ser fundamental para você estratificar o risco do seu paciente e conseguir ali interpretar essa dor torácica com mais informação. Exatamente. Então, assim, quando você está diante de um paciente com a dor torácica, anamnese, e aí, gente, quando você gosta de falar muito isso, né, Carol, que a gente não dá bom dia para quem a gente não conhece. Então, o paciente chegou na sua frente, a dor torácica, você tem que ser rápido, você tem que ser uma avaliação muito rápida, você tem que ser objetivo, você tem que perguntar para ele aquilo que te interessa saber. Se você não sabe as características da dor, os fatores de risco, por exemplo, os fatores de risco cardiovasculares, diabetes, tabagismo, hipertensão, obesidade, história familiar, se você não é muito objetivo e rápido, você vai perder tempo. Começar a fazer uma anamnese de consultório lá do 6º período vai te fazer perder muito tempo na hora de atender esse paciente. Você vai, com isso, perder a oportunidade de tratá-lo rápido. Perfeito. Falamos então da característica da dor, da apresentação clínica, da importância do histórico, das comorbidades. E o diagnóstico, como é que a gente faz? Pois é, o ponto principal aqui chegou um paciente no pronto-socorro, é dor torácica, ele tem que fazer um eletrocardiograma em 10 minutos. Então, assim, muitas vezes esse paciente vai ser identificado, gente, pela equipe de enfermagem, até o porteiro do hospital, ele tem que ser treinado a identificar o paciente com dor torácica. Por quê? Porque o paciente da porta do hospital até a realização do eletro, o ideal é que ele faça um eletrocardiograma em 10 minutos, tá? E esse tem que estar na mão do médico em 10 minutos. Você tem que ver, independente do que aconteça ali com aquele paciente, ele tem que estar com esse eletro feito. Por quê? Porque diante de um IAM com supra, né, um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, quanto mais rápido a gente abordar essa artéria, seja com uma trombólise, por exemplo, química, seja com uma angioplastia primária, eu vou salvar miocárdio desse paciente. Então, 10 minutos, um eletro. Eu vi um supra de ST em 2 derivações contíguas maior que 1 milímetro. Esse paciente é um paciente com diagnóstico de um EAM com supra, até que se prove o contrário. Tem alguns detalhes.
alguns detalhes de eletrocardiograma, que não é o nosso objetivo aqui agora, Carol, mas alguns fenômenos, tipo um BRE novo. Então, na dúvida, gente, trate esse paciente. Paciente com uma dor torácica, com fatores de risco, com um eletro suspeito, trate esse paciente como infarto, e com um supra-DST também suspeito, esse paciente tem que ir para o cateterismo o mais rápido possível ou para uma trombólise se ele não tiver fator de risco, fator contraindicação absoluta. Perfeito. Então, esse paciente, essa necessidade de fazer o eletro em 10 minutos é um marcador de qualidade assistencial. A gente fala muito isso do tempo porta-antibiótico na sepse, vocês já cansaram de ouvir aqui a gente falando sobre isso, e esse também é um marcador de qualidade assistencial. Isso é monitorizado, gente. Então, os hospitais eles têm isso como objetivo e isso aí também é prioridade pra gente. Carol, não veio alteração nesse primeiro eletro. E aí, descarto? Infarto? Não. Definitivamente não. Não, você pode repetir até 3 eletros, né? Então, o paciente tem dor típica, o primeiro eletro dele é inocente, a dor é típica, qual que é o próximo passo? Pois é, aí você, junto com o eletrocardiograma, você vai coletar o que a gente chama de marcadores de necrose miocárdica. Idealmente a troponina, que é o mais específico do miocárdio. Então, esse paciente tem mais, mas lembrando que ela vai começar a se alterar com um tempo de dor. 3 a 6 horas de dor. Então, muitas vezes, por isso, o que a Carol falou é muito importante, no primeiro exame do paciente no pronto-socorro pode ser que não se altere. E você tem que deixar esse paciente em acompanhamento. Se o paciente tem uma dor típica, se o paciente tem fatores de risco para doença coronariana, você tem que deixá-lo em observação no pronto-socorro e ir seriando os exames. Faz o primeiro eletro, tá normal? A dor é típica? Opa, começa o protocolo, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco, e começa e vai seriando o eletro e a troponina. A troponina começou a se elevar, ou curvar, que a gente fala principalmente fazendo uma curva ascendente, e o eletro a qualquer momento ele se altera. Esse paciente, ele é classificado não como uma angina agora, né? Mas como um infarto, uma síndrome coronariana aguda do tipo infarto agudo do miocárdio, que pode ser com supra, igual a gente já falou, com alteração no eletro, ou se não tiver alteração no eletro, mais alteração nos marcadores de necrose miocárdica, idealmente a troponina, ele tem um infarto agudo do miocárdio sem supra, né? Então, e isso exige internação hospitalar, obviamente, em ambiente de monitorização intensiva, né, para uma abordagem coronariana o mais rápido possível, imediatamente no caso do infarto com supra, em até 24 horas no caso do infarto sem supra. Ótimo. Então, só para a gente organizar aqui o nosso raciocínio, o paciente chegou, a gente fez um eletro, tem supra e AM com supra. Não tem supra, marcadores de necrose tumoral, necrose miocárdica, e aí a gente vai avaliar troponina e pode entrar o BNP aí, sendo que a troponina é mais sensível. Troponina positiva e AM sem supra. Troponina negativa e dor típica. Troponina negativa e dor típica, angina instável, tá? Então, assim, aquela dor que não melhora com repouso, é uma dor típica, fatores de risco, você classifica como um síndrome coronariana aguda sem supra, do tipo angina instável. E aqui, gente, vale um adendo que é super importante, é o que vocês têm mais dificuldade na prática. Carol, como que eu diferencio angina instável da estável? Gente, é pela clínica. E aqui a anamnese vai ser soberana, porque não tem nenhum exame que te ajude. Igual a troponina e o BNP, eles vão estar negativos nos 2 cenários. Então, a caracterização ali da dor, a avaliação correta do paciente é importante para a gente determinar e faz muita diferença, porque se for uma angina instável num paciente de alto risco, ele também vai para abordagem invasiva, né, com um cateterismo. Então, atenção a isso, é um detalhe aí só para chamar a atenção de vocês. E aí, o paciente está diante de uma síndrome coronariana aguda, qual que é o protocolo, o que a gente tem que fazer, qual que é o manejo? Uma coisa só importante, Carol, assim, só para dar uma ferramenta, a gente gosta de score, né? E aqui também a gente vai conseguir, clinicamente, avaliando a condição clínica, os exames laboratoriais, um score que pode nos ajudar, que é o HEART, que vai nos guiar. Pô, olha, esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular, ele pode estar, sim, tendo um fenômeno coronariano agudo, seja uma angina instável, um IAM sem supra. O IAM com supra não existe, né? Assim, ele vai ter alteração no eletro e pronto, assim, tá resolvido. Então, agora, ele
tem alguma alteração inespecífica no eletro, por exemplo, um infra de ST, então o HART vai ajudar a gente nisso. E o HART, ele fala de idade, fatores de risco, que a gente já citou, a história clínica, ou seja, dor típica, eletrocardiograma, e aqui a gente vai falar mais de inversão de infra de ST, né, não o supra clássico, que é infarto mesmo, e alteração de marcador de necrose miocárdica. Então, assim, a depender do valor do HART, eu aumento minha suspeição para coronariopatia e aumento, sim, a minha necessidade de monitorização desse paciente. Perfeito. Esses scores são super importantes, vocês vão ouvir a gente falar vários aqui, e não é importante só para fazer prova, viu, gente? Isso é importante para a prática, é importante para avaliação e para o manejo adequado dos pacientes. Você tem ali uma ferramenta que você consegue usar à beira-leito, né? Então, excelente. Então, você começou a falar, Carol, o manejo desse paciente. O paciente chegou no pronto-socorro, classifiquei ele com uma dor torácica suspeita ou uma dor típica, é um IAM com supra. Vamos começar do mais grave. O paciente acabou de fazer um diagnóstico de um IAM com supra. Qual a conduta? E aí tem o clássico, eu acho que todo mundo vai lembrar do Monabish, que era na nossa época, né? Não, eu adoro quando você fala nossa época, porque... mesma época que Fabrício, mas... Eu fico muito feliz, sim, é da nossa época. Não existe mais, né? O Monabish diminuiu, que é o Monab e nem é pra todo mundo, gente. Então, assim, a gente ama mnemônico e sempre que dá a gente passa aqui pra vocês, mas tentem raciocinar, né? É importante a gente ter esse critério, esse rigor aí de entender quanto que eu vou usar cada coisa. Então, não dá pra você colocar todo mundo numa receita de bolo, senão ficava fácil demais. M, de morfina, nós vamos usar em todo mundo? Não. Se a dor estiver refratária, se o paciente estiver desconfortável, você pode usar. O, de oxigênio, que também não é para todo mundo. Então, o paciente está lá saturando 94%, é infarto, tá com O2 na cara? Não é assim. Aumenta a mortalidade. Aumenta a mortalidade, inclusive. Então, é uma má prática você dar oxigênio para todo mundo. Então, o ideal é que você coloque o oxigênio se a saturação estiver menor do que 90%. Então, você vai monitorizar. Esse paciente chegou, você tem que lembrar, se move criatura. Então, é um paciente que você vai estar monitorizando, você vai estar vendo a pressão dele, saturação. Isso tudo vai ter acesso venoso desse paciente, né? Então, nessas emergências aí, a gente vai ter esse paciente na nossa mão. N, de nitrato, se o paciente tiver dor torácica, se angina, tiver com dor, né? Exatamente, se ele tiver com dor ali para você melhorar o conforto dele. É até uma prova terapêutica que a gente fala. Se ele melhorou a dor com nitrato, ele confirma um sintoma anginoso, né? MONA de AS, e aí a gente vai fazer, se o paciente usa AS, vai perguntar para ele se já fez ou não, você completa a dose. Se não usa, você vai fazer o ataque. 200 miligramas, tá, gente? Para ninguém errar. 200 miligramas de AS é o suficiente. Antiagregação, aí a gente vai falar, né, dos inibidores de P2Y12, né, que é clopidogrel, ticagrelor. Então, sabe, o ticagrelor hoje cada vez mais usado, com exceção do idoso, do nefropata, mas o ticagrelor hoje é uma medicação de escolha. Se você não tem no seu serviço, usa clopidogrel. Então, aqui a gente está falando dessas, sim, medicações que são o esteio do tratamento da síndrome coronariana aguda. AS, clopidogrel ou ticagrelor, né? E porque ela se você vai dar, sendo IAM com supra, IAM sem supra, você vai medicar todo mundo com clopidogrel. O anticoagulante vai depender de o que você vai fazer. Se vai para angioplastia, se não vai, né? Exatamente. Então, assim, um paciente que vai para você vai fazer uma trombólise nesse paciente, você não vai receber anticoagulação imediatamente. Se você vai para uma angioplastia primária, ou seja, um IAM com supra, em que você tem que mandar esse paciente para revascularização em até 90 minutos, né? Então, assim, por isso o tempo é miocárdio, esse paciente não vai receber heparina, ele vai receber heparina depois que ele fizer a angioplastia. Antes ele não vai receber. Tá? É diferente do IAM sem supra, que esse sim, você vai fazer a heparina junto com os antiagregantes plaquetários. E beta-block? Pois é, assim, se o paciente não tiver contraindicação, ela é uma medicação antianginosa, né? Então, assim, é uma medicação que diminui a frequência cardíaca, melhora a performance do coração e pode reduzir sintoma. Então, se o paciente não tiver contraindicação, né? Bradicardia é importante, um bloqueio atroventricular mais importante, você pode iniciar o beta-bloqueador, sim. Então, acho que faltou alguma coisa sobre esse manejo inicial? Não, assim, lembrando sempre que, principalmente no IAM com supra, eu acho que não tem muita dúvida. No IAM sem supra, você tem que fazer o outro score, né, que é o Grace Score. Então, assim, vocês olham, qualquer aplicativo tem, porque a depender do Grace, esse paciente vai para uma estratificação
Lembrando que se for infarto, ele vai para uma estratificação invasiva. E dependendo do Grace, ele tem que fazer essa estratificação em até 24 horas. Né? Então, assim, você vai internar o paciente em ambiente de terapia intensiva ou uma UCO, uma unidade coronariana, esperando que ele faça até no dia seguinte um cateterismo para avaliar alguma estratégia de reperfusão, caso seja necessário. Perfeito. Estatina. Mas a tratamento de médio e longo prazo, né? Se você pode fazer na fase aguda, não está errado. Faz parte do protocolo de síndrome coronariana aguda, a estatina de alta potência, idealmente 80 mg de atorvastatina. A maioria dos protocolos ou guidelines indica a atorvastatina na dose de 80 mg, e essa dose que o paciente vai para casa usando como terapia de segmento, de manutenção em pacientes coronariopatas. Perfeito. Gente, tem aqui tempo porta-balão que a gente falou, tempo porta-agulha, questão da trombólise, quando fazer. Então, acho que isso vale a pena a gente colocar aqui, porque é um ponto de dúvida também. Quando que a gente faz trombólise no paciente que está com IAM com supra, mas se ele não tem condições de ir para hemodinâmica em até um tempo limite ali, que você vai contar o transporte e tudo. Isso é uma coisa que dá dúvida na prática, você no pronto-socorro direto tem pessoal quebrando cabeça com isso, né? Exatamente. Então, assim, a regra eu consigo colocar esse paciente numa mesa da hemodinâmica em 90 minutos? Meu serviço, Fabrício, não tem, e Carol, ele não tem hemodinâmica. Estou numa UPA, não tem hemodinâmica. Trombólise. Não filosofe em cima do paciente, assim. EAM com supra, não tem hemodinâmica, trombólise. Eu vou conseguir chegar em até 90 minutos na mesa da hemodinâmica? Ok. Esse paciente, eu não vou fazer trombólise. Esse paciente eu vou mandar para hemodinâmica. Mas meu hospital tem hemodinâmica, mas a hemodinâmica ela está ocupada. Tem um paciente fazendo um estudo eletrofisiológico, isso acontece, e vai demorar mais 1 hora para fazer o estudo eletrofisiológico. Em 1 hora, esse paciente vai perder os 90 minutos? Se perder, você vai fazer uma trombólise nesse paciente, mesmo seu hospital tendo hemodinâmica. É isso que o pessoal geralmente... as pessoas ficam esperando a hemodinâmica liberar para você levar o paciente. Se o paciente... o médico da hemodinâmica não está disponível agora. O hemodinâmico, se você não está disponível... Vai demorar tempo para chegar. Vai demorar, você vai trombolizar esse paciente. Então, disponibilidade de hemodinâmica até 90 minutos. Hemodinâmica para angioplastia primária. Passou de 90 minutos, trombólise, e depois ele vai para a hemodinâmica. Esse paciente vai fazer um cateterismo de qualquer jeito depois. Mas, se você não pode esperar, você tem que trombolizar esse paciente. Perfeito. Os pacientes, gente, pós-IAM, eles têm que ser acompanhados, né? Então, a gente vai avaliar como é que ficou a performance cardíaca. Então, tem paciente que fica com sequela, né? A gente tem insuficiência cardíaca, é uma das principais causas. Então, esse paciente ele vai precisar de um acompanhamento de perto. E aí, tem esse manejo que depois vocês vão ter que ver. E o nosso objetivo principal era avaliar essa chegada desse paciente no pronto-socorro e o manejo inicial, revisando esses conceitos com vocês. Eu acho que a conduta na fase aguda é a mais importante para você evitar sequelas depois. Depois você vai fazer um ecocardiograma, vai fazer um segmento ambulatorial desse paciente, tratar a insuficiência cardíaca, caso seja necessário, mas na fase aguda, essas condutas que a gente falou aqui hoje, sistematizar, a gente fala muito nisso, né, Carol? Sistematizar e organizar o atendimento desse paciente na chegada no pronto-socorro é fundamental. Todos esses quadros que a gente vai falar aqui em 30 minutos, eles precisam dessa sistematização, né? Porque identificação precoce, manejo rápido, são quadros que a gente não tem muito o que pensar, sabe? De filosofar, assim. Nesse tempo, nesses casos, que o tempo faz diferença e que a nossa velocidade de ação também importa e tem impacto no prognóstico dos pacientes. Então, se você gostou desse episódio, indica para o amigo, manda para quem divide plantão com você, manda para um colega seu, porque isso aí vai ajudar a difundir conhecimento e informação de qualidade e salvar vidas, né, gente? Que é o que a gente quer fazer, na verdade. Plantão tranquilo, vai lá, liga o podcast que você vai durante o plantão mesmo já revisando pro atendimento do seu próximo paciente, que pode ser um infarto agudo do miocárdio. Nossas referências estão na legenda para quem quiser aprofundar mais um tema. Esse é um tema que vale a pena ser visto, revisto. E manda aqui nos comentários quais outros quadros clínicos vocês querem ver aqui em 30 minutos que a gente faz. Manda as dúvidas no YouTube, no Spotify, chega um monte. Então, assim, pode mandar lá no Instagram também. Então, manda as dúvidas que a gente tira todas, manda referência, manda tudo, tá? Material para vocês não vai faltar.
Um excelente 2025, um ano aí muito produtivo, que vocês consigam alcançar os objetivos de vocês. Estamos juntos, né? Todos progredindo aí e em prol de uma medicina de alta performance. Eu vou começar o ano com uma frase que eu acho que talvez seja para todo mundo aí, uma sugestão para todo mundo se guiar esse ano. A inteligência é o farol que nos guia, mas a vontade é que nos faz caminhar. Então vamos todo mundo caminhar esse ano, né? Bora. Sentir muita caminhada. Virada de ano é um trem que dá uma motivação diferente. Então tem que dar, né? Não se deixe perder ao longo do caminho. Não Exatamente. deixe essa motivação ir embora. Busca a motivação ir embora. Um feliz 2025 para todo mundo. Muito trabalho, muito sucesso. Eu acho que vontade de nossa parte não vai faltar, Carol. Beijo grande. Até o próximo episódio. Beijo, pessoal. Até mais.